Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com muito amor no coração, com muita paz, com muita gratidão, que eu, pela infinita misericórdia, gravo esses vídeos, né? Primeiramente pensando em você, porque o propósito nosso é resgatar a alma para o Senhor. Por quê, irmãos? Esse é o nosso chamado. Eu não sei o seu, irmão, mas tenha certeza, se você fazer por onde o seu chamado, ele florescer na tua vida, como diz São João capítulo 15, amém? O Senhor vai te honrar, vai fazer o sobrenatural. Por quê, irmão? Você está dentro do chamado, você está no centro, Santo de Israel. Amém, amado? Por isso que todos os vídeos, ou quase todos, a gente pede para você se inscrever no canal, né? E compartilhar, porque compartilhando, irmão, você está ajudando a fazer a obra, amém? Porque o Senhor, ele poderia fazer a obra sozinho, mas ele escolheu 12 discípulos, 12 homens a preparar. Tá certo que um se desviou, mas ele resgatou outro, amém? E sempre ele vai resgatando, um quer, outro quer, amém? Pelo menos depois, no final das contas, não vai ficar reclamando, né? Que Jesus nos chamou, ou seja, ele chamou a todos, ou seja, ele está chamando, porque não voltou ainda, Santo de Israel. Então nesse momento, irmãos, eu tenho certeza que através de você compartilhar, através de você se inscrever, você que não é inscrito, eu tenho certeza que você vai alegar primeiramente Deus, depois a você. Porque, irmãos, é muito bonito quando a gente pede, assim, uma pessoa está orando pela outra, né? Ou está intercedendo, está ajudando em oração. Por quê? Irmãos, nessa vida, todos nós precisamos de alguém. Por quê, irmão? Hoje é a pessoa, amanhã pode ser nós. Por quê, irmãos? Eu estou dizendo isso porque nós estamos aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. O amanhã está na mão dele. O que ele quiser fazer com a gente, ele faz, irmão. Como a gente diz nas nossas pregações, que o Senhor nos concede pela infinita misericórdia. Por quê, irmãos? Nós somos uma marionete nas mãos dele. Você pode ver que muitas pessoas, né, se você for ver o noticiário, né, dia a dia, né, nas reportagens, hoje a pessoa está bem, amanhã a pessoa está mal, hoje a pessoa está aqui de boa, amanhã um acidente. Não sabemos o que provê o amanhã, mas Deus sabe. Então, se você estiver vigiando, se você estiver orando, se você estiver no centro, irmão, da vontade do Senhor, você vai ver que tudo vai fluir para o bem da tua vida. Por quê? Você está deixando Deus trabalhar na tua vida. Não importa a sua classe social, o que o Senhor quer ver, o seu coração sincero, a humildade está dentro de você, Santo de Israel. Tanto rico quanto pobre, você só não pode fixar naquilo que você tem. Por quê? E se ele tirar como tirou de Jó, será que você vai afastar de Deus? Ou seja, você vai se afastar ou vai fazer que nem Jó, firme, forte e fiel até o final? Por quê, irmãos? É como ele avaliou aquele mancebo rico. Ele tinha todas as qualidades, só de compartilhar que não. Quando ele falou em deixar tudo, irmão, ele já achou que ia perder a vida dele. Ia perder a criatividade dele. Ia tirar a honra dele. Irmão, a honra não é o dinheiro. A honra é o Espírito Santo sobre a tua vida. Porque muitas pessoas, irmão, pode ter certeza disso que eu estou falando para você. Muitas pessoas queriam ter o que você tem, que é saúde. Porque está inválido, irmão, numa cama. Ou tem câncer, ou tem HIV, ou tem uma doença que para a medicina não tem cura. Às vezes Deus até pode curar, ou seja, Deus ele pode curar o que você imaginar. Mas muitas das vezes, irmão, a maioria das vezes Deus não cura por causa que ele conhece o ser humano, irmão. Ele está no centro, ele está no controle de tudo. Então ele sabe, antes de a gente pensar, ele já pensou por nós. Não foi isso que ele falou para Jeremias? Antes que você fosse gerado no ventre materno da sua mãe, eu te chamei e te consagrei. Olha o que o Senhor faz na nossa vida. Olha onde ele vai além do que a gente imagina. Você parou para imaginar? Então, irmão, não tem o que dizer. É aceitar e pronto. É aceitar a verdade que dói menos. Porque você aceitando a verdade, você vai fazer, porque você vai ser mais bem pago do que você imagina. É isso que diz 2 Crônicas 15, versos 7 e 8. Né? Se você observar nos primeiros versículos, vai dizer assim: ouve, ó asa e todo Judá, o Senhor é convosco. Enquanto você está marchando ao lado dele, enquanto você está buscando a presença dele, enquanto você está obedecendo ele, enquanto você está honrando o nome dele. Amém? Se você for fazer uma análise, se você for fazer uma avaliação sobre o ser humano na terra, é assim, irmãos. O patrão só está com você quando você está dando lucro para ele, quando você está fazendo as coisas que atraem a ele. Porque qualquer estabelecimento, qualquer loja, irmão, o ramo é vender.
O ramo é a cada vez melhorar, é renda, cada vez é a multiplicação, e multiplicar. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Cada vez multiplicar a fé, multiplicar a colheita, multiplicação a semeadura, né? Você sai semeando, você semeou 10 sementes, amanhã você vai semear 20 e assim sucessivamente, assim por diante. Então, deixa Deus trabalhar, faça o que Ele te mandou enquanto é tempo, porque a noite chega para todo mundo. O que é a noite, mano? A adversidade, porque a noite ficou para descansar. E a noite, trazendo no espiritualismo, é quando eu e você já não pode fazer mais nada. É por isso que nós caímos em cima de uma cama. Nossa, eu podia tanto fazer quando eu estava bem. Evangelizar, louvar o Senhor, descer de joelho, orar ao Senhor, me humilhar. Não, mas aí muitas vezes é tarde demais. Porque você já está naquela situação. Agora, vamos fazer reflexão, irmão, entre nós aqui. Entre vocês que nos seguem pela misericórdia. E vocês, né? Aí creio eu que vai seguir no futuro. Pela fé. Lógico, tudo é pela fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. O que é a fé, irmãos? É você acreditar. O que é a obra? É você colocar para funcionar o que Deus colocou dentro de você. Santo de Israel, Santo de Israel, Ele colocou o que dentro de você? É o dom da cura? Usa. É de revelação do Espírito Santo? Revela. O que o Senhor mandar, fale, né? Ele passou a revelação, entrega, a não ser que é para orar. Aí é outro departamento, é para você orar. Amém? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é sobre você que tem posse, é sobre você que tem um bem aquisitivo, né? E você que quer ter também, e você que não tem, quer ter. O Senhor está provando a sua fé. Se você é fiel no pouco, irmão, que você tem, você compartilha, você faz o que tem de fazer, você vai ser fiel no muito. Agora, se você não consegue compartilhar com o que você tem, meu amado, se você não consegue compartilhar, minha amada, com o que você tem, como você vai colocar você, né? No muito, vai ser a mesma coisa. Porque se no pouco a gente já é infiel, imagina no muito, meu amado. Você está entendendo? A gente ouve a história, né? A gente fica até quieto para não errar contra Deus, né? Nossa, eu queria ser rico. Nossa, eu queria ser rico. Irmão, será que eu vou administrar bem? Será que você vai administrar bem? O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração. Não pega isso como ofensa, amado. Não pega isso como ofensa, amada. Pega como aprendizado. Porque, irmão, se a gente for pegar tudo como ofensa, a gente nunca vai fazer o que o Senhor quer. Porque quando o Senhor estava pregando o sermão da montanha, no capítulo 6 de João, os discípulos eram 70, irmão. Foi saindo um por um, só ficou os 12. O Senhor já sabia isso. O Senhor já sabia disso. E por que Ele deixou, irmão? Porque Ele não segura quem não quer fazer a vontade dEle como Ele quer. Ele não segura ninguém, irmão. Então quer dizer, eu e você não está preso. A gente está solto. É como Paulo diz. Tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém, porque tem algo que você pode fazer, amado. Tem algo que você pode fazer, amado. Só que vai complicar no futuro. Então preste bem atenção, que o Senhor deixou você livre, leve e solto. Só que tem coisa que se você for fazer, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Por quê? Você sabe que não pode. Você entendeu? Então deixa Deus fluir na tua vida. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te exaltar. Não se prende, se solta. No mundo você não é solto. No mundo você não é solta. Não é pau para toda obra? Com Deus é a mesma coisa. Vai para cima do adversário. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por que, irmão? Que eu sempre foco no livro de Tiago, sempre visualizo o livro de Tiago, porque é muito forte, meu amado. Se você vê Tiago 4, você avaliar ele todo. O contexto, irmão, do capítulo 4 é mais forte que eu e você imagina, porque se a gente viver ele, se a gente colocar ele para funcionar, colocar ele para ter vida dentro de nós, você vai ver que a vida vai mudar, a vida vai ser outra. Uma coisa é a gente falar que tem, outra coisa é a gente demonstrar que tem. Porque quanta lata faz barulho, quanto ferro faz barulho, mas para. E quem é de Deus não para, ele vai até o fim, ele faz que nem Daniel. Capítulo de número 12, versículo 13, como o Senhor falou para ele. Tu, porém, vai até o fim, que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai fazer o sobrenatural, porque você não desistiu, você pegou no arado e foi. Irmão, o foco não é você pegar no arado, né? Largar, é você com o arado nas mãos
está solto. Por quê? Você está ali, mas não está. Porque muitas vezes, irmão, parece que está. Mas se você entrar na espiritualidade, você vai ver que a pessoa não está. Porque a mente dela está em outro lugar, só está o corpo dela ali. Às vezes não é nem para ela estar ali, ela foi para ninguém chamar a atenção, para ninguém assim notar que ela não veio. Mas só está o corpo. Se você observar depois da palestra, depois do culto, depois da sessão, você pergunta como foi, ela não vai saber te explicar. Aqui vai saber te explicar certinho, porque ela foi para ouvir, ela foi para aprender, ela foi para receber da parte de Deus, Santo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, uma coisa eu achar, outra coisa eu ter certeza. Uma coisa eu falar, não sei, talvez. Não, outra coisa é ter certeza. O Senhor não quer meio termo em cima do muro. Ele quer que você seja pau para toda a obra. Porque quando você está fraco, mas você obedece, você vence. Você pode ver Pedro, irmão, no capítulo 5 de Lucas. Se você observar o contexto, Pedro estava exausto. Porque se você fazer uma reflexão sobre o livro de Lucas 5, você vai ver que ele estava exausto. Não tinha pessoa que conhecia o mar como ele. Porque, como diz o ditado, filho de peixe, peixe é. Entende? Era filho de pescador. Imagina, Pedro era um pescador formado. Mas, irmão, você pode ter a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que se você não estiver no centro da vontade do Senhor, vai acontecer como Saulo. De Saulo virar Paulo, porque ele tinha a Bíblia, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a graça de Deus. É a mesma coisa você ter a graça de Deus e não ter o conhecimento. Então os dois andam juntos, meu amado. Os dois andam juntos, minha amada. É que nem eu chegar para você e falar assim que eu conheço, que eu sei, e tá fazendo tudo errado. O que adianta o conhecimento sem a graça, sem a fé, sem a humildade, sem o amor, sem a força de vencer, alegrar o Senhor, não aos outros? Irmãos, para ser cristão, a gente não se alegra a nós mesmos. Você imagina aquele estreito da fornalha, você imagina Daniel na cova dos leões, não está para agradar ele, mas para agradar a Deus, irmão. Para ele se levantar do teu, você tem que estar agradando ele, você tem que estar no centro da vontade. Não é à toa que diz assim, irmãos, você precisa de bênção, você precisa de vitória, mas você está preparado mesmo para receber? Você tem certeza que você quer receber? Por quê? Ele vai dizer assim, mesmo assim, se as suas palavras estiver comigo e as minhas com você, meu amado, você pode pedir o que você quiser, até ficar milionário. Ele vai deixar você, porque ele sabe que você não vai deixar ele. Ele fez essa comparação de quem? De quem? De Jó. Porque Jó, capítulo 2, 10, se você olhar no início, vai dizer assim, o Senhor dizendo assim, para o próprio Satanás: você está observando meu servo Jó? Justo, fiel e se desvia do mal. Irmão, mas o adversário não gosta disso. Então ele vai usar todas as armas, todas as ferramentas para tirar eu e você da presença de Deus. Foi o que ele falou para Jesus. Falou para Deus. Lógico que ele é justo, fiel e se desvia do mal. Uma ótima esposa, um ótimo filho, um ótimo salário. Não lhe falta nada, ele é rico e tem tudo. Deixa eu tirar. Tirou. Não aconteceu nada, porque Jó não se afastou, porque o Senhor conhece o servo que ele tem. Ele conhece a serva que ele tem. Então não importa a sua idade, importa o grau de fé que você tem com Deus. Porque se você tem fé, você vai obedecer. Aí não contente, irmão, ele tocou só com o dedo. Deixou Jó cheio de lepra. E Jó não se rendeu. Jó não se prostrou para o adversário, mas se prostrou para Deus. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas não amaldiçoou o nosso Deus. E você, como está na presença do Senhor? Qualquer vendaval você já quer desviar? Qualquer pessoa que se levanta contra você, você já quer ir para o mundão? Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que aconteceu, deixa de acontecer. Mas Amós 3:7 vai dizer assim: nada acontece com o ser humano antes que Deus não revela aos santos e aos profetas. Ou seja, ele tem falado comigo, ele tem falado com você. Amém? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, ele diz: vocês que é rico, vocês que quer ter posse, independente se você é ou não é, porque se você não é, você tem vontade. Se você é, o importante, irmão, não é você ser rico, é você ser humilde, você obedecer ao Senhor, porque o Senhor vai salvar independente o seu grau eclesiástico. Importante é a sua fé. Amém?
Então o Senhor está dizendo como está a sua fé, como está o seu coração. Porque o que a boca fala é que o coração está cheio. Como você está nesse momento? Amém? Fique com essa palavra, meu amado. E que Deus fale melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo. Amém? Fica na paz.